Desculpem pelo pequeno atraso e chego a perguntar-vos: está em pauta sobre a empresa que o Verme e seus súditos criaram para atacar Lula? O Google precisa levar uma bela multa. Pois é o LulaFlix, né? Que a gente viu aqui que são 7 milhões de reais. Tem uma notícia aqui que está destacada na Folha de São Paulo: empresa ligada a site criado para atacar Lula fatura 7 milhões de campanha de Bolsonaro e do PL. É absolutamente escandaloso, né? Eu tenho aqui uma imagem, o frame do site aqui. Esse é o site LulaFlix. É um monte de mentira com as caras feias, enfim, do Lula, né? Todas as fotos em que ele não está bem, eles preenchem tudo isso aí. E tá acontecendo nesse momento, Horta, uma disputa judicial forte entre as campanhas. E a campanha do PT, diga-se de passagem, está vencendo muitos processos que eles estão entrando contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, por exemplo, teve de parar de usar ostensivamente a imagem da Michelle Bolsonaro, da Michelle, né? Ele teve também. São vários outros detalhes. E essa judicialização aí de bastidor, enfim, reta final, eles vão intensificar isso, está em todos os jornais. Qual o balanço que você faz dessa guerra que está ocorrendo ali nos bastidores da campanha? Você tem que abrir o seu microfone. Enfim, quem opera no meio jurídico, Conde, sabe que toda vez que você faz a obrigatoriedade de determinado agente agir dentro da lei, essa operação ela está revestida de um caráter pedagógico, ou seja, você aplica uma pena, supostamente, para que aquela pessoa reflita e aprenda que aquele comportamento não é um comportamento aceito em sociedade e, portanto, ela deve mudar. Se esse caráter pedagógico ele tiver no centro dessa estrutura da pena, e aí tem toda uma discussão teórica sobre pedagógico, né, o caráter pedagógico, o caráter restitutivo da pena e tal, mas enfim, existe essa questão. Para seres humanos normais, esse caráter pedagógico estando lá, significa que quanto mais você aplicar a pena, menos aquele comportamento que levou a pena vai ser o comportamento do agente sobre o qual você aplica, né? Então, o cara, sei lá, matou uma pessoa, eu vou lá e coloco ele 20 anos dentro de cadeia. Supostamente, quando ele sai depois desses 20 anos, se ele cumpriu os 20 anos, ele não vai matar de novo, porque ele vai passar mais 20, né? Mas essa é uma lógica para pessoas normais. A lógica para os fascistas é exatamente o contrário. Toda a aplicação de pena implica, e o fascismo entende isso muito bem, implica num desgaste da força daquele que aplica a pena. Então, o que ele faz? Ele força você a aplicar toda hora essa pena de tal sorte que o aplicador da pena se desgasta. É o que o Bolsonaro está fazendo com o STF. A todo momento, ao invés de ele reconhecer que ele está errado e começar a andar na linha, não. Ele aumenta a violência, ele aumenta a ruptura com o que ele está não aceitando os limites que são impostos, e ele força com que o STF ou o TSE aumentem essa pena. E o objetivo disso é muito simples. Bolsonaro quer promover uma ruptura. Esse caminho vai dar em 2 pontos. Né? Eu acho que vai dar em 2 pontos. Pode dar num terceiro, mas eu duvido que esse terceiro aconteça. O primeiro ponto é efetivamente uma ruptura. O TSE e o STF chegarem à conclusão de que a chapa Jair Bolsonaro infringiu todos os limites possíveis, com leis, com orçamento secreto, com ajuda ilegal de dinheiro dentro da eleição, com mentiras de todo lado, com Caixa 2, com financiamento de empresário, e agora mais esses sites, com formação de dossiê, com violência. E aí chega e digo, olha, o Bolsonaro, a chapa dele está impossibilitada de tomar posse e tal, mas isso viria a acontecer depois da eleição só, né? A outra possibilidade é o STF efetivamente se calar mais uma vez e permitir com que Bolsonaro siga agindo cada vez mais fora das leis, que eu acho que é o que vai acontecer, esperando desesperadamente que efetivamente em 2 de outubro Luiz Inácio Lula da Silva seja eleito, para que então ele possa fazer valer as estruturas de lei. Eu acho que são esses 2 caminhos, eu não quero pensar no terceiro. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.